Texto de hoje, Romanos 11:36, tema: a Deus toda a glória. E a palavra diz assim, ó: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, eternamente a glória. Amém, amém e amém. Queridos, antes de eu entrar no texto diretamente, eu gostaria de lembrar você algo muito especial, tá bom? Nos primeiros 12 dias do ano, o Senhor deu para nós 12 dias de clamor, 12 dias de culto, 12 dias de adoração, 12 dias de forte presença de Deus, representando em fé os 12 meses do ano. O ano em que Deus deu a palavra para a gente, que seria o ano do fortalecimento no Senhor, não é? Então Deus deu para a gente aquela santa estratégia de ter 12 dias. Foi algo muito especial, eu amei, foi uma experiência linda, maravilhosa, extraordinária, tá bom? E aí, se você lembra, e eu sei que poucos vão lembrar, no mês de junho, nós tivemos o 6º dia lá, representando junho, que é o 6º mês. E o tema de junho foi humildade. Eu já fiz uma ou duas mensagens sobre humildade, mas hoje eu quero começar falando dessa característica tão importante, desse princípio, desse valor tão imprescindível na caminhada cristã. Se tem uma coisa que está dentro da raiz de iniquidade, aliás, reformulando, é a própria raiz da iniquidade, é o contrário da humildade, é a soberba, a arrogância, o orgulho. E quando se está fazendo a obra de Deus, a gente não pode esquecer nunca que tudo vem dele, para ele e através dele. E há uma fórmula santa, bendita, abençoada e que é bíblica, que a gente aprendeu em Betânia durante os 30 anos da igreja quase, porque foi ensinada a nós lá ainda, quase na primeira metade do ministério do pastor Antônio, ministério dele, que hoje já passa aí dos 35 anos, né? Aliás, completando 35 anos daqui a alguns dias. Mas no ministério dele, ele tinha pastoreado em Piauí, tinha pastoreado em Salbar e veio para cá. Aqui, só aqui, não é? Já são aí em torno de 27 anos aproximadamente. E nesses 27 anos aqui em Maceió, sempre aprendemos com ele a falar a Deus toda a glória. E hoje, pela bondade do Senhor Jesus, nós vamos falar sobre esse tema, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória remete a uma posição de humildade. A Deus toda a glória remete a uma posição de reconhecimento, de que nada vai ser por conta de mim, nem através de mim, mas sim por meio dele, para ele, com a permissão dele, na direção dele. Sempre que eu digo essa expressão, a Deus toda a glória, eu estou na minha mente, no meu coração, lembrando desse versículo. Para mim, Romanos 11:36 é o versículo que mais traduz essa frase, a Deus toda a glória. Porque, se você lembrar da palavra de ontem, não é? A palavra de ontem, ela falou que quando crê é mais do que entender, sabe? Tem horas que você não vai nem entender o trabalhar de Deus. Porque o texto diz, há 2, 3 versículos atrás, ele vai dizer, não é? Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem pode entender a mente do Senhor? Foi a palavra de ontem. Mas dentro de uma percepção celestial, dentro de uma percepção e uma compreensão que é divina, o Espírito Santo faz a gente confiar em Deus, crer em Deus, acreditar nele. E embora algumas vezes a gente nem entenda, mas a gente confia, a gente acredita. E quando tudo acontece, a gente sabe que quem fez verdadeiramente foi ele. O que eu preciso é guardar meu coração. O que eu preciso é guardar a minha mente. O que eu preciso é, no ambiente da convicção, da fé, da revelação vinda da parte de Deus, saber que as coisas aconteceram por meio dele, através dele. Feita essa introdução, nós vamos passar para o texto, né? Então o texto diz, porque dele. Essa expressão porque dele, ela está dizendo que Deus é a fonte de todas as coisas. Ela está dizendo que tudo e todos estão no domínio dele. Porque dele, sabe? Ele é a fonte. Ele construiu tudo.
Ele tem o domínio das coisas que acontecem. É inimaginável a mente humana conceber que alguém, que um ser, sabe, possa ter o domínio de tudo que acontece. Mas a Bíblia me leva a essa compreensão. A Bíblia me leva a esse nível de revelação. Está lá em Salmo 139. Ainda a palavra não me chegou à boca e Deus já sabe de tudo muito bem. Não adianta eu subir ao mais alto céu ou descer no mais profundo do abismo. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará, diz a palavra. Sabe? Dos céus, os céus e a terra, tudo pertence ao Senhor. Salmo 24. Né? A plenitude, tudo está nas mãos do Senhor. Ele é a fonte. Mas a sequência do texto, ela vai dizer também que ele é o veículo, porque ele vai dizer assim, ó, porque dele e por meio dele. Então, é através dele a forma e o meio como as coisas acontecem. Eu fico imaginando nas coisas boas e nas coisas difíceis que eu já vivi, de que maneira Deus atuou diretamente. E eu aprendi a confiar na caminhada. Aguenta aí você, preste atenção nisso. Eu aprendi a confiar na caminhada que o projeto de Deus é sempre muito perfeito. Que o projeto de Deus é sempre excelente. Que quando as coisas estão tronchas, fui eu que fiz escolhas erradas. Não foi o que ele sonhou para mim. Não foi o que ele sonhou para a sua igreja. Não foi o que ele sonhou para a célula A, B ou C. Não foi o que ele sonhou para o seu casamento. Se as coisas estão dando erradas, é a gente que está azedando a massa. Fazendo desandar o negócio. Porque o projeto de Deus é sempre maior e melhor. Ele diz, eis que os planos que tenho acerca de vós são planos de bem e não de mal. Assim diz o Senhor. Então, porque dele, por meio dele, aí fala nesse momento do veículo. É por intermédio de, é através, sabe, dele que as coisas vão acontecendo. Através dele, ele é o veículo. Ele é o veículo. Creia nisso. Mas a terceira expressão, e não menos poderosa, é e para ele são todas as coisas. Isso fala da finalidade, o fim. O fim é ele, sabe? A existência da minha vida aqui na terra é para ele. Quando eu vou à casa do Senhor, é para ele. Quando eu prego a palavra, é para ele. Quando eu oro, é para ele. Quando eu adoro, é para ele. Sabe? Quando eu me comprometo em santidade, é para ele. Quando eu e você fazemos um voto, é para ele. Se jejuamos, é para ele. A nossa vida precisa viver em função dele. Porque quando isso acontece, olha aqui, ó, lembre desse gesto, nós encontramos alinhamento. Alinhamento entre o projeto de Deus e o que nós estamos executando aqui na base. Qual é o projeto de Deus para mim? O melhor de todos, e eu creio nisso. E o que eu estou executando aqui? Está assim? Ou está dentro do alinhamento? Se tiver assim, sabe, eu preciso ter a convicção, eu preciso ter a honestidade, a integridade, a humildade de dizer, Senhor, doce Espírito, me ajuda a me alinhar. Eu quero fazer a tua vontade. Sabe? Porque dele, por meio dele e para ele. Ele é a fonte, ele é o veículo, ele é o fim. Ele é o fim de todas as coisas. O fim aí tem a aplicação de finalidade. Mas deixa eu te trazer alguns exemplos para poder você compreender exatamente essa palavra hoje. Por exemplo, por que essa palavra de hoje, a Deus toda a glória, tem a ver com humildade? Porque dentro do ministério em que nós exercemos no nome do Deus vivo, o ministério que nós exercemos no nome de Jesus Cristo, a igreja não é minha, queridos, a igreja é dele. A palavra, esse livro sagrado aqui, ó, não é meu, é dele. A unção não é minha, é dele. Quando eu começo a entender isso, eu não vou ficar com glória nenhuma. Quando eu começo a entender isso, ainda que os irmãos, sabe, telefone, mande um zap, elogio, diga, pastor Antônio Filho, que palavra, sabe, ministério de adoração, que unção, ministério de dança, que coisa top, sabe? Você que arrumou a igreja, que coisa linda. Ei, no final de tudo, a gente vai ter a integridade de caráter de dizer, é tudo para ti. Tudo veio de ti. Se houve unção hoje, foi porque o Espírito Santo soprou. Se houve revelação da palavra, foi porque o Espírito Santo deu a revelação. Se houve salvação, é porque o Espírito Santo convenceu.
Eu tenho que entender que tudo acontece através dele, por meio dele, para ele. Por isso é sim uma lição de humildade expressar a Deus toda a glória. Por exemplo, quando a gente vai para a página de Deus, a gente vai para o livro sagrado. E no livro sagrado a gente lembra dos grandes feitos, dos grandes milagres, das grandes curas. Não há como não associar tudo isso ao nome bendito do Deus vivo. Porque não foi o homem quem fez, foi Deus quem fez. Quando Moisés, né, ele toca o cajado nas águas do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre, não é Moisés quem está abrindo o mar, é Deus quem está abrindo o mar. Quando os sacerdotes, eles carregando a arca, eles pisam os pés nas águas do Rio Jordão e o Rio Jordão abre, não são os sacerdotes, nem mesmo Josué quem está fazendo isso. Quem está fazendo é o Deus vivo. Quando o povo de Deus rodeia 7 dias e no 7º dia rodeia 7 vezes a cidade de Jericó e na 7ª vez eles bradam ao Deus dos céus e eles tocam nas suas cornetas naquele momento e a muralha de Jericó, daquela grande cidade, aquela fortaleza, cai completamente, sabe? Não é o homem, não é o povo que está derrubando a muralha, é o Deus que está implodindo aquela muralha. Quando o povo está em ato de desespero, dizendo agora a gente veio morrer no deserto, e Deus manda maná, alimento que cai direto do céu todo dia, tendo cuidado de até mandar porção dobrada na sexta-feira. Não é o homem que está fazendo isso, mas é o poder de Deus. É assim no antigo, é assim no novo, é assim nos dias de hoje. Sabe? Foi pelo poder de Deus que Jesus orou, abençoou e os pães se multiplicaram. Não apenas uma, mas 2 vezes. Não é de outra maneira, mas é pelo poder de Deus que Jesus Cristo anda por sobre as águas. E quando Pedro diz, mestre, se és tu, manda que eu vá. E Jesus diz só uma palavra, vem Pedro. E Pedro também anda por sobre as águas. Isso é o poder de Deus. Agora, preste atenção aqui. Não é poder de Deus apenas para os milagres, também para as curas. É pelo poder de Deus que Jesus Cristo curou os cegos, fez leprosos ficarem limpos. É pelo poder de Deus que pessoas endemoniadas foram imediatamente libertas. É pelo poder de Deus que até morto ressuscitou. E eu quero te lembrar que isso não foi apenas e tão somente no ministério de Jesus, até porque ele disse, coisas maiores vocês poderão fazer. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos, a gente vai ver, olha que tremendo é isso aqui. Ontem eu estava revendo isso, né? A gente vai ver no livro de Atos, capítulo 19, quando Jesus Cristo disse lá no começo, olha, coisas maiores vocês farão. No capítulo 19 de Atos, falando sobre o ministério de Paulo em Éfeso, diz assim, ó, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ao falar de Pedro, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava as pessoas. A Bíblia não diz que Jesus curava com a sombra, mas diz que Pedro curava com a sombra. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Para que você reconheça que realmente Deus é a origem de tudo. Ele usou o Filho, Jesus Cristo é Deus também, ele usou o Filho para ser o caminho da minha e da tua salvação. Mas hoje eu e você, tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos estar debaixo dessa promessa e dizer, hoje, Senhor, eu reconheço. Sabe, que vem de ti, é através de ti e para ti que acontecem todas as coisas. Eu decido depender de ti. E quando na minha vida eu experimentar algo sobrenatural, que eu possa ter gratidão e honra suficiente para dizer a Deus toda a glória. Por isso, nessa igreja, nesse ministério, se tem uma coisa que esse pastor vai dizer, todos os anos do meu ministério é a Deus toda a glória. Hora nenhuma, em nome de Jesus, eu quero carregar a glória que é de Deus. Eu aprendi na palavra que Deus, ele não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é dele. O mérito é dele. O meu papel é ser submisso. O meu papel, às vezes, até brinco com vocês, é não atrapalhar. É dizer, Jesus,
Tá aí, a igreja é tua, me ensina como fazer e não me deixa atrapalhar. Não deixa eu desandar a massa. Esse é o papel. A Deus toda glória fala assim: ei, você quer acertar no seu casamento? Pede a direção dele. Você quer acertar na criação dos seus filhos? Faz, sabe, na direção dele, usando a palavra dele. E quanto mais você depender dele, você vai ver os bons resultados. E quando os bons resultados vierem, não diga, eu dei a melhor criação para os meus filhos. Não diga isso. Não diga, ó, ei, está acontecendo assim porque eu fiz isso, eu aquilo. Não. A Deus toda a glória. A atitude de humildade, ela aproxima o nosso Deus de nós. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Toda vez que naquela igreja tem decisão, ou no culto virtual tem decisão, e eu digo, Senhor, a ti toda a glória, não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo, Deus. Toda vez que eu posso aqui em casa compartilhar algo que alegra o meu coração, ver o meu Daniel, por exemplo, fazendo um lindo quarto de escuta, ou ver o meu Davi ali no instrumento, adorando ao Senhor, e eu vou lá para o secreto e digo obrigado, Senhor. Obrigado porque a gente está conseguindo acertar. Mas no fundo eu estou dizendo, Senhor, obrigado. Confiar em Ti, depender de Ti, vale a pena. Queridos, a Deus toda glória fala de uma relação de dependência, de uma relação de confiança, de uma relação onde no final a gente vai fazer o que Paulo está dizendo aqui na última frase desse versículo 36. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém.